muito boa noite, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo a mais um programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca, que já está na minha companhia. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, está tudo bem consigo? Também, doutor, desta vez estamos presencialmente, já não é do outro lado do ecrã, é sempre melhor a dinâmica. É verdade, assim, sempre se consegue uma outra dinâmica, porque estar face a face é sempre melhor do que pelo meio mediatizado da informática. Exatamente. Doutor, o tema que vamos abordar hoje neste programa é a violência doméstica, infelizmente um tema que ainda está muito na ordem do dia. Sim, continua na ordem do dia, continuam a morrer demasiadas pessoas para um país como o nosso, que se quer desenvolvido, que se quer virado para o futuro. E nos últimos dias temos ouvido várias notícias de casos ou de agressões ou mesmo de homicídios relacionados com a violência doméstica, e por isso eu resolvi trazer de novo um tema relacionado com violências, dado que há não muitos programas falei sobre a violência no namoro, mas porque surgiram estes casos e porque também esse programa da violência no namoro, o feedback que obtive foi muito positivo, achei que seria importante abordar esta vertente da violência doméstica, porque assume outros contornos também e como tal pensei um pouco, refleti um pouco sobre esta questão e achei por bem falarmos um pouco sobre violência doméstica e qual é a dimensão deste fenómeno em Portugal. Muito bem. Doutor, ainda é maioritariamente mulheres que sofrem desta violência? Sim, as mulheres ainda são a maioria das vítimas, são a maioria das vítimas mortais também. Neste período de confinamento, apesar de termos dados estatísticos que aparentemente revelam uma diminuição da violência doméstica, aquilo que nós sabemos é que o que de facto se deve estar a tratar é que as vítimas estão em casa com os agressores e por isso não têm possibilidade de denunciar e estão a sofrer dentro das suas casas as agressões, sem que essas agressões se tornem visíveis para o exterior, sem que essas agressões se tornem então também dados estatísticos para que possa existir outro tipo de intervenção, porque não existindo denúncia às autoridades é como se o crime em si não existisse, e por isso é tão importante denunciar este crime. É um crime público, não tem que ser a própria agredida ou agredido a denunciar, qualquer pessoa pode denunciar, porque é um crime que é transversal à sociedade portuguesa e é um crime que não faz sentido nos dias que vivemos morrerem dezenas de mulheres por ano às mãos de agressores, quando as mulheres cada vez mais, felizmente, estão a conseguir ter igualdade de oportunidades em relação aos homens, e o problema é que ainda há algumas franjas da sociedade, e franjas estas não quer dizer franjas no sentido socioeconómico, porque é transversal em termos socioeconómicos, mas há algumas franjas da sociedade que não aceitam esta igualdade entre homens e mulheres, e por isso continuamos a assistir ao crescimento deste fenómeno, mas também ao crescimento, felizmente, das denúncias, o que revela também que cada vez há mais gente a falar e a querer denunciar os agressores e a querer expor as suas situações, de modo a que este crime, que é um crime público, deixe de ser tão presente na nossa sociedade e possamos então começar a falar a sério de uma sociedade mais igual, mais humana e mais desenvolvida. Eu fui buscar alguns dados da APAV sobre as vítimas em geral, relativo aos últimos dados existentes, de 2019, e o que verifiquei é que no conjunto das vítimas, sejam de violência doméstica ou não, mas depois vamos ver que a maior parte será de violência doméstica, temos 81% que são mulheres, ou seja, são as grandes agredidas, e os homens são 18%, 9% à volta disso, ou seja, neste momento temos
23 mulheres agredidas por dia, 161 mulheres agredidas por semana. É imenso. Assustador. É um número realmente assustador. É um número que podemos pensar que os nossos vizinhos, alguém está a ser agredido, alguém de família, e que nós, um amigo, uma amiga, e que nós não fazemos a mínima ideia. É esta a dimensão do fenómeno e esta é a dimensão dos que denunciam. Portanto, para além disto, é a tal história do iceberg, esta é a ponta do iceberg, certo, que depois tem uma dimensão enorme por trás de si. E aquele ditado popular, doutor, peço desculpa interromper, de que entre marido e mulher não se mete a colher, exatamente, cai absolutamente por terra. Ele não cai absolutamente por terra porque as pessoas não denunciam tanto como deviam. Continuam a não se querer imiscuir na vida dos outros e pensam sempre, vou arranjar problemas, vou denunciar, vou arranjar inimizades, vou ser olhado socialmente de forma negativa. Ainda existe essa pressão social, mais nos meios mais pequenos, naturalmente, do que nos meios mais maiores, com mais população. E o que é facto é que, não fazendo já sentido esse ditado popular, ele continua a fazer sentido na cabeça de muita gente, e por isso é que este fenómeno continua a existir e continuamos sem saber a dimensão real deste fenómeno. Depois, no meio disto, também há as crianças que são vítimas, porque quando há um casal com filhos em que há violência doméstica, muitas vezes também há violência, mas não seja por assistir a essa violência doméstica, há violência sobre a criança. Quando não há violência direta sobre a criança, e aqui também temos 4 crianças por dia agredidas, e depois este é um fenómeno que, como eu referi em programa anterior, que começa muitas vezes no namoro, continua após o casamento, vida adulta, e depois se prolonga muitas vezes até à idade avançada. Também temos muita violência entre os idosos, também são 4 por dia que denunciaram a sua situação. A violência sobre idosos tem um enquadramento ligeiramente diferente, porque mistura violência doméstica com os cônjuges, mas também mistura com outro tipo de violência doméstica, que é com os filhos que agridem os pais, muitas vezes para extorquir bens, dinheiro. Acha que essas crianças, doutor, que muitas vezes sofrem a violência em crianças, depois podem ser presumíveis agressores no futuro? Estatisticamente, há dados que indicam que sim, que aquele que foi agredido muitas vezes torna-se num agressor, e isso, em termos da psicologia, não é muito difícil de explicar, porque tem que ver com aquilo que a criança acaba por ir crescendo num determinado meio e encara aquela situação como uma normalidade, e depois irá replicar essa normalidade na sua vida adulta. Mas de facto estas vítimas caracterizam-se essencialmente por serem mulheres, mulheres com uma idade média à volta dos 40 anos, 42 anos, têm relacionamento com os autores dos crimes, cerca de 10% são os cônjuges e companheiros, em 3,5% são os próprios filhos, para vermos que esta dimensão dos filhos também está a crescer, e não cresce só sobre os idosos, também cresce sobre as pessoas de meia idade, em que há filhos que não se autonomizam, não se emancipam economicamente e depois acabam por criar uma relação de usurpação dos bens e do capital que os pais tenham para permanecerem nessa situação de não emancipação, e os pais estando numa situação frágil, combinado com o facto de serem pais, que muitas vezes cria ali alguma culpa psicológica de eu tenho que dar ao meu filho o mais possível, e não percebem que estão a pactuar com um crime e ser vítimas ao mesmo tempo.
Depois também há os ex-companheiros, aqueles que não aceitam o fim do casamento, o fim da relação, e que são cerca de 4%. E também pais e mães que agridem também crianças. E esta também é uma situação de cerca de 4%. Estamos a falar de vários tipos de violência que envolvem várias questões, mas que têm em comum o facto de, na maior parte dos casos, ocorrerem dentro de casa, entre quatro paredes, como se costuma dizer. E que, infelizmente, se está ainda a eternizar. No que se diz respeito a estas crianças e jovens agredidos, permanece esse perfil de ser essencialmente crianças do sexo feminino. Existe maior agressão, pelo menos declarada, e que chegou a denúncia sobre crianças do sexo feminino, cerca de 62% são do sexo feminino e que têm uma idade média de 11 anos. Atende-se bem na juventude destas crianças, são crianças muito pequenas e que são vítimas desde tenra idade. E que são, em boa parte dos casos, são filhos que são agredidos pelos pais, ou seja, acabam por ver aqueles em quem deveriam ter confiança e receber amor como alguém que os agride e alguém que os coloca numa situação de sofrimento e que basta pensarmos que efeitos é que isto pode ter na construção psicológica e na saúde mental dessas crianças, quer a curto prazo, quer a médio e longo prazo. No que concerne aos idosos, esta violência doméstica, como eu já referi, também é, na esmagadora maioria dos casos, sobre mulheres, 77%, e em boa parte dos casos, na maioria dos casos, são os cônjuges que agridem. Depois temos nesta questão dos idosos que muitas vezes estes idosos já têm uma situação fragilizada, quer pela sua condição física, quer pela sua condição económica, que muitas vezes oferem pensões pequenas e muitas vezes acabam por se calar perante esta agressão, não reagindo perante os agressores e vivendo num terror contínuo com os seus cônjuges ou com os seus filhos, como já referi. Naturalmente também existem algumas vítimas do sexo masculino, também adultos, mas na maioria dos casos estamos a falar de mulheres. E por isso, se formos a olhar assim em números grosseiros, no total destas queixas temos, para cerca de 9.000 queixas de mulheres, temos 2.000 queixas de homens, o que dá uma ideia exatamente do diferencial que temos aqui, do caráter marcadamente sexual deste crime e que ocorre, como já disse, essencialmente na intimidade do lar, ainda que também ocorra em muitos casos na via pública. E mesmo quando ocorre na via pública, muitas vezes não há denúncia porque as pessoas viram a cara para o lado, não se querem meter. Fingem que não viram. Exatamente, e pactuam com a continuidade desse crime. Dizer ainda que do total destes crimes registados como violência doméstica, corresponde a cerca de 80% dos crimes contra pessoas, vida ou integridade física, e aqui em números mais largos estamos a falar de 23.586 crimes registados, 80% destes 23.500, e para termos uma noção destes crimes, o segundo crime mais relevante de ofensas à integridade física simples corresponde a 1,6%, ou seja, passamos de uma magnitude de 80% para 1,6%, o segundo crime mais reportado, e que são cerca de 469 crimes. Ou seja, o volume de crimes de violência doméstica é tão significativo que é impossível não vermos a sua dimensão, é impossível não questionarmos porque
porque é que continua a acontecer, porque é que continua a acontecer com esta dimensão, e porque é que não vemos mais medidas de quem de direito, das entidades públicas, e para quando uma verdadeira política de combate à violência doméstica que tenha efeitos mais efetivos na salvaguarda da vida, essencialmente destas mulheres, porque estamos a falar de milhares de pessoas. Para termos uma ideia por comparação com outras tipologias de crimes, e aqui vou ter-me apenas nos números de crimes registados, para que se perceba a urgência política desta questão, vou comparar este crime com outros crimes que foram reportados à autoridade. Como eu já referi, violência doméstica 23.586, ameaça ou coação 971, pornografia de menores 699, difamação e injúrias 315, bullying, que foi também já assunto de um programa, 150 e cibercrime 84. Estes dados dão-nos uma dimensão da exponencial importância da violência doméstica no contexto da criminalidade em Portugal e demonstrando realmente que é urgente os poderes públicos agirem sobre esta questão. Conforme também já referi, as vítimas reportadas essencialmente às autoridades policiais são mulheres, são quase 90%, entre os 25 e os 54 anos, essencialmente, e note-se que existe uma relação entre o número de denúncias e o grau académico das vítimas. Ou seja, em geral, quanto maior é a escolaridade da vítima, maior é a sua propensão para denunciar. Ou seja, quem mais denuncia é quem tem um grau académico mais elevado. Naturalmente também, porque normalmente também tem um maior capital social, um maior capital cultural, também um maior capital económico em alguns casos, que lhe permite de alguma forma fazer essa denúncia e emancipar-se e autonomizar-se da esfera familiar. Doutor, e se me permite, fazendo uma ponte com o programa anterior, visto que as mulheres são a maioria, ou que estão a ser cada vez mais com cursos superiores, pode ser que daqui a uns anos também essa violência comece a diminuir. Sim, temos essa esperança, não só por esse motivo, mas por medidas concretas que os nossos governos tomem, porque não chega o que tem sido feito, quer pela Comissão para a Igualdade de Género, que tem feito um grande trabalho nesta área, mas não tem todos os meios que necessita, não só por associações como a APAV e outras associações, como outras IPSS que têm casas de acolhimento, que têm um papel muito importante na possibilidade de fuga destas mulheres e depois a sua tentativa e posterior reintegração social, recomeço de vida, longe dos agressores e de facto o grau de ensino associado a políticas mais orientadas e com maior investimento para a resolução desta chaga social são de facto urgentes e eu tenho esperança que naturalmente com o evoluir, como referiu, da cada vez maior presença de mulheres também em cargos políticos e em cargos de destaque, que também tragam uma sensibilidade diferente para essas questões e coloquem essas questões na ordem do dia, coloquem essas questões em cima da mesa, para que de uma vez por todas este assunto, este crime, deixe de ser um crime tão importante. Porque o que é facto é que até ao momento, maioritariamente, temos uma política feita por homens e que, eu não diria naturalmente, porque os homens também são sensíveis a essas questões e não são todos agressores, claro, como é óbvio, mas que têm uma sensibilidade diferente das mulheres para essas questões e por vezes se calhar secundarizam, quando não o deviam fazer, mas secundarizam estas questões e se calhar quando tivermos mais mulheres em cargos de direção, em cargos políticos de destaque, provavelmente estas questões vão se tornar mais assuntos
políticos do dia-a-dia e vão existir políticas mais ativas de combate a estes crimes abjetos, digamos assim. Estas pessoas que são alvo desta agressão, naturalmente, não lhes chega depois de fazer a reintegração social, tem que haver todo um trabalho psicológico feito com elas, porque estas pessoas quebraram, exatamente, porque quebraram as suas relações de confiança, quebraram as suas relações sociais do cotidiano, porque muitas vezes têm que mudar de cidade, ou de zona onde habitam, ou de região até, ou de país. E o que faz com que depois fiquem numa situação atomizada e desagregada e por isso precisam de ganhar de novo confiança em si próprias, ganhar de novo confiança nos outros para poderem reconstruir a sua vida, muitas vezes sozinhas com os filhos, poderem reconstruir isso, porque também esses filhos foram vítimas e também necessitam de acompanhamento psicológico e esta violência doméstica exerce uma grande quebra ao nível destes valores da confiança, da capacidade de amar, da capacidade de criar laços, entre outros elementos que são essenciais à nossa saúde mental. Boa parte destas vítimas sofre este crime durante longos anos. Isto é um crime que se perpetua ao longo dos anos, normalmente não é um crime que se resolve um ano após a agressão. Muitas vezes estas mulheres são agredidas durante mais de 20 anos e só ao fim desse período é que ganham coragem ou alguém por elas para pôr fim a esse crime. E por isso a maior parte destes crimes em Portugal dura entre 2 a 6 anos, 18,5%, o que torna visível este muro de silêncio que existe, porque toda a gente sabe que existe quando vê que uma mulher aparece com olho negro ou com nódoas negras, e que depois muitas vezes dão aquelas desculpas que bateram num móvel ou caíram de uma escada, uma coisa, toda a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Toda a gente sabe que aquela mulher é maltratada por esposo, mas ninguém é capaz de chegar a uma esquadra de polícia e dizer, olha, passa-se assim, e a polícia é obrigada a ir de imediato ao domicílio e fazer as perícias. Infelizmente ainda acontece, doutor, é quando a polícia vai ao domicílio e depois as pessoas negam. Pois, mas isso sai fora da alçada, isto é, mesmo que a pessoa negue, a denúncia está feita, o crime público está denunciado e vai seguir para o Ministério Público. Mesmo que a mulher diga, não me agride, ele vai seguir porque vão ser feitas depois perícias médicas para realmente aferir se houve um crime de violência doméstica ou se realmente foi um acidente. Certo. Também acontecem acidentes em que as pessoas ficam com marcas, com hematomas no corpo. O que é facto é que essas situações acontecem porque as pessoas têm uma grande vergonha social, têm medo, têm receio do futuro por ficarem sozinhas muitas vezes com os filhos, depois da queixa, e por isso dizer ainda que mais de metade destes crimes ocorreram na residência comum da vítima com o cônjuge, o que reforça a tal perda da noção de segurança quando sai, porque a casa em princípio é o nosso refúgio, é o espaço onde nós nos sentimos seguros, onde nós sentimos à vontade com os outros e connosco próprios, e estas pessoas não estão à vontade, vivem constantemente com medo dentro da sua casa e existe por parte dos agressores esta impunidade que é percepcionada por eles, e esta impunidade é tal que mais de 10% destes crimes são cometidos na via pública. É um número muito grande para as pessoas não denunciarem. E se tínhamos falado de 20 e tal mil, 10%, estamos a falar mais de 2 mil crimes na via pública sem denúncia. Nestes casos têm denúncia, mas que acabam por ser a tal ponta do iceberg de todos os outros que acontecem e que a sociedade vira a cara para o lado como se nada estivesse a acontecer. Dizer que entre 2013 e 2017, num espaço de 5 anos, estamos a falar de 5 anos, foram reportados 88 mil crimes de vítimas deste flagelo. E por isso é que eu digo que isto é a ponta do iceberg.
e que é um fenómeno que é transversal a todos os estratos sociais e económicos. Não se trata de pobreza ou riqueza, não se trata de famílias com filhos ou sem filhos, ocorre em todos de forma transversal. E por isso é que eu digo que se for vítima de violência doméstica, não se mantenha em silêncio, mantenha-se em contacto com as pessoas da sua confiança, identificando essas pessoas, os membros da família e de vizinhança e amigos em quem pode confiar e que a possam acolher, porque falamos maioritariamente de mulheres, caso tenha de sair de casa. Também é útil que consiga combinar códigos de emergência com essas pessoas, sinais, gestos, palavras, para que as pessoas percebam a situação que está a viver, e se tiver filhos, que combinem também esses códigos com os filhos, para que os filhos também possam transmitir, porque muitas vezes a mãe está a ser agredida e o filho consegue sair de casa e ir dizer a um vizinho ou a um familiar qualquer de confiança que isso está a acontecer. Para além disso, estas mulheres que estão a viver esta situação, e falo de mulheres porque são a esmagadora maioria, devem ter alguém de confiança com quem deixem cópias dos seus documentos, para o caso de, quando tomarem a iniciativa realmente de sair de casa, de fugir do agressor, não saiam sem documentos, e com essas cópias depois conseguem, junto às autoridades, mais facilmente pedir nova documentação. Também devem tentar ter uma mala de emergência escondida para que possam fugir com alguma roupa, quer sua, quer dos filhos, com alguns medicamentos essenciais, porque, por exemplo, há algumas crianças que tomam medicação e que deve estar também nessa mala de emergência, algum dinheiro que consigam colocar de lado para os primeiros tempos. É preciso que as vítimas saibam que há instituições que as podem acolher, que as podem ajudar, que as podem orientar e que podem ser essenciais no encontrar de um novo rumo para a sua vida, e que por isso devem denunciar quem as agride e devem tornar público essa situação. Passando então deste tema tão pertinente e que nos envergonha a todos enquanto país que se quer desenvolvido e europeu, passando então às sugestões literárias. O que é que nos traz hoje, doutor? Hoje trago 3 obras clássicas, digamos assim, da literatura mundial, que fazem parte do panteão das obras sobre as quais se funda a nossa cultura ocidental. O primeiro livro que trago é de Stefan Zweig. Stefan Zweig é também um dos meus autores favoritos, é um dos expoentes do romantismo europeu. A obra que trago comigo hoje, entre as múltiplas obras que este autor escreveu, é O Mundo de Ontem, Recordações de um Europeu. É uma obra autobiográfica na qual Zweig retrata nostalgicamente o mundo em mudança, e neste caso especificamente ele retrata o mundo, o seu mundo, o mundo da Viena e da Europa anterior a 1914, contrapondo com o período entre as duas guerras que assolaram a Europa, intercaladas por um período de paz muito curto, que ele também viveu, em que as pessoas acreditavam muito num renascimento europeu, tinham muita esperança nesse renascimento europeu. Este Mundo de Ontem traça então o retrato de uma sociedade europeia em grandes mudanças que ocorreram entre finais do século XIX e a quarta década do século XX. É uma obra que foi escrita no exílio, que exprime todo o fulgor literário de Stefan Zweig, uma obra escrita por alguém com paixão pela escrita, pela leitura, pelos encontros e desencontros, pelas perdas, pelas alegrias e tragédias, e com o seu estilo muito detalhado, muito rico e por vezes até redundante e rebuscado. Stefan Zweig vem mostrar-nos o seu desencanto com esse mundo, pela decadência do ideal europeu, de confraternização entre as nações, e que levou à ascensão de Hitler depois, em finais da década de 30.
curiosamente ou não, parece que estamos a viver um período similar em que existe algum desencanto com o ideal europeu e que vemos também a ascensão de alguns populismos e de alguns extremismos. Stefan Zweig, como eu já referi, nasceu em Viena em 1881, tendo emigrado depois para a Inglaterra em 1934 e mais tarde emigrou para o Brasil, onde escreveu a sua última obra, que se chama Brasil, Terra do Futuro, ou O País do Futuro, existem diferentes traduções, tendo se suicidado no Brasil em fevereiro de 1942, exatamente porque não acreditava que fosse possível uma sociedade diferente, porque estava a ver a sua querida Europa a destruir-se a si própria. Para além de romancista, Stefan Zweig foi também tradutor de Verlaine, Baudelaire, Vera Herren, foi ensaísta, novelista, biógrafo. Zweig é assim um autor da nostalgia, da melancolia, e neste caso, nesta obra publicada por Alcírio e Alvim, fez várias biografias e um dos biografados de Stefan Zweig foi o nosso Fernão de Magalhães, que ele fez uma biografia muito completa de Fernão de Magalhães, que era uma das personalidades que ele admirava enquanto europeu que conseguiu descobrir este mundo global em que vivemos. Depois trago um outro autor da minha predileção, hoje são todos autores da minha predileção, Fyodor Dostoiévski. Este Idiota é um dos 5 grandes romances de Dostoiévski, traduzidos pelos incontornáveis tradutores Nina Guerra e Filipe Guerra, este casal de tradutores que traduziu praticamente toda a obra de Dostoiévski, bem como outros autores russos. Esta é uma edição da editorial Presença. Este Idiota é considerado o mais perfeito romance de Dostoiévski, quer pela composição, quer pelo estilo, quer pela profundidade dos personagens. Dostoiévski, na sua época, não foi nunca um autor bem compreendido, e ele pretendeu neste romance criar uma imagem, e aqui dizendo as suas palavras, criar a imagem do homem positivamente bom, nas palavras de Dostoiévski, ou seja, que seria um homem belo, bondoso, humilde, mostrando o que pode acontecer a tal homem numa sociedade como a nossa, numa sociedade em que, digamos, não está preparada para lidar com estes homens, e é o confronto desse homem com a sociedade da época, o contexto social, filosófico e moral da época. A força dos personagens de Dostoiévski tornam este romance intemporal. Dizer que Dostoiévski nasceu em Moscou em 1821, tendo sido um dos primeiros precursores do romance moderno, tendo depois sido continuado por outros escritores como Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf e tantos outros. Aos 15 anos ele vai para São Petersburgo, vai para a Escola Militar de Engenharia, e é aí que ele entra em contacto com outros escritores russos e entra em contacto também com as grandes obras de Byron, Victor Hugo, Shakespeare. Não teve uma vida fácil, pelo contrário. Em 1849 foi acusado de fazer parte de uma conjura revolucionária e tendo sido por isso condenado à morte. Mais tarde essa pena foi comutada para trabalhos forçados na Sibéria, o que não é nada simpático também, e em 1855 é que foi amnistiado. É após este período de tormento e de grande sofrimento que Dostoiévski se vai dedicar à escrita a tempo inteiro e escreve este Idiota, como escreve O Jogador, O Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, entre outras obras que fazem parte da história da literatura ocidental. Vem a falecer na sua São Petersburgo em 1881. Este é um livro, é de um género completamente diferente. O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, publicado pelo Relógio d'Água, este que eu trago. Não é a melhor obra de D.H. Lawrence, mas foi aquela que talvez tenha ganho mais ênfase ao nível social, quer na sua época,
que causou grande agitação social, quer em Florença, onde estava Diaz-Warrens, quer depois nos países anglo-saxónicos, porque causou um grande escândalo à época e continua a causar escândalo porque continuamos a ter várias versões cinematográficas desta mesma obra. Resumidamente, que o programa já vai longo, esta é a história da relação entre Constance Chatterley e Mellors, que era o guarda de casa do seu marido inválido. É uma história de amor controversa que quebra as convenções da época e mostra que em muitas famílias de alta nobreza e de alta burguesia aquilo que acontecia era conhecido, mas era ocultado pelas normas sociais. Disse o próprio Diaz-Warrens: trabalhei sempre sobre o mesmo tema, encarar a relação sexual não como algo vergonhoso, mas como algo válido e precioso. Penso que neste romance fui mais longe do que em nenhum outro. Para mim é uma obra bonita, terna e frágil, tal como a nudez. Diaz-Warrens nasceu em 1885 em Eastwood, no Reino Unido, e viria a falecer em 1930 em Vence, em França. Muitos dos seus romances foram passados ao cinema, como este. Para além disso, Diaz-Warrens foi um excelente poeta e escritor de livros de viagens. Por hoje, estas são as sugestões literárias que trago, que podem servir de boas ofertas para prendas de Natal. Exatamente, porque é sempre bom nestas noites frias estar à lareira, a ler. Aos nossos espectadores queria também desejar um Feliz Natal e um ano novo com muita esperança e luz, que é o que necessitamos, e saúde para todos. Muito bem, muito obrigada, doutor. Foi mais um programa. Quanto a si que está desse lado, já sabe que pode ver e rever em novonoticias.pt ou então na sua rede social favorita. Eu desejo-lhe uma boa noite e uma boa semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.